O importante legado da elaboração do Plano de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia, elaborado em parceria entre o Governo do Estado e a Universidade Federal, foi o curso de especialização. Hoje nós vamos entrevistar um dos participantes desse curso, que trabalha na Prefeitura de Trindade, na área de planejamento, Sérgio Pinheiro. Sérgio, qual a importância de um plano de desenvolvimento da região metropolitana? Vindo para cá, pensando nessa resposta sobre o PDI. É como se o município ele participasse de um condomínio. Nós não temos um prédio, não temos um condomínio edilício. Cada apartamento seria seu município. E nós temos áreas que são privadas e áreas em comum, assim que a gente tem essa convivência do condomínio. Então, o Plano Diretor Integrado da Região Metropolitana de Goiânia é mais ou menos, aliás, é esse regramento, vamos dizer, esse ordenamento do território metropolitano em áreas comuns. Então, os municípios irão conversar naquele aspecto. Nós falamos que área comum, por exemplo, o transporte público, né? Que é o que por enquanto que está dando certo. Saneamento básico, nós temos a questão da água. Que é um problema na região metropolitana, que é um problema né, grave da região metropolitana. Então, que, por exemplo, Trindade, Goianira está nesse percalço, nós estamos sem água. Então, quando um loteamento pede a sua aprovação, então, normalmente, eles vão falar na VTO que passa seu sistema independente. Só que esse sistema independente vai depender se vai achar água no subsolo ou não. Entendi. Sérgio, o curso que foi elaborado pela universidade para capacitar gestores da região metropolitana, você participou. Como ele foi estruturado? Primeira coisa que eu acho interessante, o que era de comum na sala é que todos eram servidores públicos. Mas isso não quer dizer que éramos homogêneos. Nós tínhamos nossas diferenças. Sérgio, o curso foi dirigido a servidores públicos. Servidores públicos. Então, ali eram 100% servidores públicos. Maioria de carreira. Então, o que acontece? Nós tínhamos municípios distintos, com realidades distintas. Nós tínhamos Trindade, Aparecida, Senador, Goiânia, que são grandes, mas nós tínhamos Caldazinha, Bonfinópolis e assim por diante. Nós também tínhamos, naquele momento, várias profissões. Então, nós tínhamos o arquiteto, nós tínhamos o engenheiro, nós tínhamos o historiador, nós tínhamos o geógrafo, processamento de dados. Então, era uma infinidade de profissões envolvidas nisso e cada um espelhando seu olhar. E, para enriquecer mais, tínhamos também a presença do Estado. Então, tínhamos a presença de representantes da GEAB, da CECIMA, também e do Ministério Público. Ou seja, foi uma tentativa de uma capacitação metropolitana sob o olhar técnico. Exato. E o bom é que essa conversa foi muito interessante para todo mundo, porque nós passamos a nos conhecer melhor, passamos a perceber que o que nós sofremos no município, nós não estávamos sozinhos, que muitas questões eram idênticas em todos os municípios, apesar da quantidade de pessoas ou não. E esse diálogo ele foi muito importante nesse momento, porque muita parte desse conhecimento era a experiência de cada um. A Universidade Federal contribuiu muito naquela bagagem teórica. Eu gostaria de entrar nisso. Quais as dimensões, os aspectos abordados pelo curso? Olha, é muito interessante o seguinte, como é que foi feito mais ou menos a formatação das aulas. Então, parte da aula era uma bagagem técnica teórica. Então, você lia, tem os autores para você ter estudado e tudo mais. E um segundo momento da aula era uma parte mais prática. E essa questão da prática nos agradou muito,
porque a gente passou a vivenciar o que a gente quer, o que o servidor público quer, que é a parte prática, a gente quer ver a coisa acontecendo. Então, por exemplo, eu lembro de aulas com a Miraci, então a professora Érica também, todos fizeram isso, Pedro Célio. Então, esse era o momento. Então, primeiro, a parte conceitual, víamos as diversas correntes, líamos Vicente Vilaça, outros autores, né, o Correia e infinidade de autores. E, ao mesmo tempo, a gente pegava na parte prática. Então, onde é que está me apertando? Então, eu lembro de uma situação de uma aula da professora Miraci, que a gente fez uma espécie de, não vou chamar de brincadeira, tipo um teatro, de como os atores envolvidos nisso se comportariam. Então, alguns alunos representariam os empresários, alguns alunos representariam os profissionais liberais, alguns alunos representariam o poder público, e o diálogo começou a surgir. Ou seja, a gente tentou vivenciar, dentro daquele ensaio, né, o dia a dia nosso. Quais são os argumentos que nós ouvimos e quais seriam, naquele momento, a resposta que poderíamos dar para aquela situação. Sérgio, uma coisa curiosa que aconteceu foram as oficinas em todos os municípios. Oficinas que capacitaram gestores técnicos, mas nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos para continuar essa conversa. Hoje eu quero te convidar para conhecer o que cerca de 80% da população não conhece. Vamos lá? Pequenas atitudes fazem grande diferença. Então vamos passar algumas importantes sugestões. Na hora que for descartar sua caixinha de leite ou suco, corte no cantinho para escoar todo o líquido. Resíduos de serviços de saúde não é lixo comum e nem reciclável. Isso é lixo hospitalar e deve ser embrulhado em jornais ou papelão e identificados. Evite acidentes. Você sabia que 1 litro de óleo contamina 1 milhão de litros de água? Ao descartar o seu óleo usado, deposite em uma vasilha plástica e tampe bem, destinando assim para a coleta seletiva. Sobras de alimentos você pode destinar para o lixo comum ou compostar. O vidro, plástico, papelão, metal, isopor são recicláveis e devem ser destinados para a coleta seletiva. Você que tem animal doméstico, recolha as fezes e dê destino junto ao lixo do seu banheiro. Separe, não pare, o meio ambiente agradece. Sérgio, eu estava lembrando o aspecto das oficinas. E teve uma oficina específica em Trindade para discutir o plano. O que você destacaria sobre o município de Trindade dentro dessa conjuntura do plano metropolitano? Bom, essa primeira oficina, foram diversas, todos os municípios fizeram, menos em umas. Então, o que acontece? A primeira foi em Trindade. E Trindade, o que era o objetivo da oficina? É que lá no artigo 43 do Estatuto da Cidade, ou até mesmo do Estatuto da Metrópole, ele pede a participação popular. Então, além desse diálogo técnico com os empresários, nós precisamos saber o que a população quer falar, né? O que almeja. E aí começamos com a ideia. Só que em Trindade nós temos algumas coisas peculiares. Naquele momento, o que aconteceu? Nós tínhamos feito com o Luiz Fernandes, todo mundo carinhosamente chama ele de Chibiu, né? É um grande arquiteto. Todo mundo conhece ele como Chibiu. Falar Luiz, ninguém sabe. Aí o que acontece nessa brincadeira? Ele nos auxiliou num trabalho que a gente denominou de Plano Urbanístico Básico, que é uma diretriz de mobilidade que nós temos dentro do município. Que, aliás, Sérgio, é um modelo, eu conheci o trabalho, fantástico. Eu penso que se os municípios guianos tivessem um plano básico de planejamento, especialmente territorial, a gente não teria tantos problemas como a gente tem. Aquele de Trindade, particularmente, ele aponta para o futuro, ele divide Trindade 1 de Trindade 2 e ele busca integração dessas duas
unidades, Trindade é cortada por uma BR, mas o plano elaborado pelo arquiteto Luiz Fernando Uchibio, ele devolve, ele dá integração ao município. Mais do que o município, ele entendeu a região metropolitana. Nós vamos observar que os eixos estruturantes que ele elaborou, que a gente estuda dentro do seu trabalho, ele interliga com a capital, Goiânia, ele dialoga com Goianira, com a Abadia. Então, ou seja, ele inseriu dentro do tecido metropolitano a parte da mobilidade, que nos facilitará na nossa revisão do plano diretor e na elaboração do nosso de mobilidade. Com relação à gestão metropolitana, você não acha que a participação dos vereadores poderia ter sido melhor, mais ampla? É justo eles que legislam sobre o plano diretor, por exemplo? É muito complicado. O problema é o seguinte, existe aquela primeira ideia de que a questão do trabalho metropolitano iria diminuir o poder do município. Começou por aí. Isso não é uma verdade. É tipo, eu tinha dado o exemplo do condomínio. Dentro do meu apartamento, é o morador quem fala. Nas áreas comuns, todo mundo passa a dialogar. Não é assim? A região metropolitana da mesma forma. Mas o primeiro momento que eu senti dos municípios foi esse medo de perda de competência, que não é uma verdade. Então, nós vamos observar que o artigo 30, item 8 da Constituição Federal, permanece que o ordenamento municipal é do município. Porém, na questão da região metropolitana, que nós falávamos de áreas comuns, interesses comuns. E a vereança, alguns participaram muito timidamente, já é alguma coisa, né? Só que não negamos que deveria de ter mais participação, mas eu percebo aquele medo de repente perder território, né? De repente está entrando na minha esfera. Nesse momento vocês estão redefinindo o plano diretor, elaborando, atualizando. Isso. Está em que fase, Sérgio, esse trabalho? Bem inicial. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião lá no Secor com representantes do CODESE e da Universidade Federal. Estavam presentes a professora Selene, a coordenadora do PDI, juntamente com Ioave, Antônio Carlos, pessoal ali, nós da prefeitura. Então, nós queremos sim essa possibilidade, parece que tudo indica que vai dar certo, mais uma vez essa parceria, lembrando do Uchibio. Do Uchibio, a parceria foi via CODESE, foi via FIP, lembrando que o município cria com a sua criatividade e parceria com as partes interessadas, criamos a possibilidade do público. A mesma lógica nós estamos tentando fazer com a revisão dos planos. Trindade tem uma característica muito peculiar, que é o aspecto turístico do turismo religioso, não é isso? Bom que você falou. Então, já que a pergunta inicial era sobre o planejamento do turismo, outro problema que nós enfrentamos não é só a Trindade. Qual é o grave problema do planejamento? Toda vez que se passa de uma gestão para outra, o próximo gestor ou não faz nada ou alguma coisinha para obedecer o planejamento anterior. Falou do turismo. Então, nas gestões passadas, o município ele desenvolveu uma determinação federal de elaborar seu plano municipal, não é? Que é o período Plano Nacional de Municipalização do Turismo, com planejamento. O que aconteceu com esse planejamento? Foi engavetado. Mais adiante, você teve o plano diretor e, ao mesmo tempo, nós tivemos um plano estratégico do turismo religioso. Então, em parte, ele foi engavetado. Alguma coisa andou, outra não andou, né? Em razão de trocas de governo. E aí, nesse instante que a gente fala do turismo religioso, porque assim, a marca do município, a primeira vocação é o turismo, e ela está em expansão. Nós estamos observando a edificação do novo templo lá em Trindade. É imenso. De repente, ele só é menor que o de Aparecida. E vai ter um impacto regional. Vai ter um impacto regional, né, e muito grande. Então, a gente já está começando a estudar isso, conversando com nossos vizinhos. Estamos iniciando essa conversação. O Goiânia já nos atende, os nossos colegas do CEPLAN de lá sempre estão de portas abertas para nós. E outra coisa boa é isso. E a integração, né? Esse, Sérgio, é um assunto que eu gostaria de um dia
chamá-lo de volta para conversar especificamente sobre o impacto do turismo religioso de Trindade na região metropolitana de Goiânia. Mas, para finalizar, eu gostaria de destacar um aspecto que o Sérgio Pinheiro trouxe, que é a importância do planejamento metropolitano associado com o planejamento local. Nós precisaremos atualizar os planos diretores municipais, é isso que Trindade está fazendo, e tomara que todos os municípios da região metropolitana consigam integrar a sua agenda local com a sua agenda metropolitana. Até! Nossa dica de leitura de hoje são as diretrizes do Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Goiânia. Vale a pena conferir!